Falando de livros com o Dr. Adão Ferreira de Freitas. Bem, na sessão anterior eu comentei sobre escritores brasileiros injustamente esquecidos. E agora eu vou comentar dando continuidade aos autores norte-americanos. Eu adoro a literatura norte-americana. Eu gosto muito dos autores americanos. Eu já li muita literatura. Nos últimos 30 anos, acho que a literatura que eu mais li foi a dos autores norte-americanos. E hoje eu vou comentar sobre um grande autor norte-americano, um escritor extraordinário, um escritor excepcional. E é um escritor que, contrariamente aos escritores brasileiros esquecidos, este não é esquecido de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele é muito bem lembrado, o que é ótimo, porque a literatura dele é extraordinária. Eu estou falando de Francis Scott Fitzgerald. Cujo livro máximo, na verdade, difícil dizer que é o livro máximo, mas é um dos livros expoentes dele, é O Grande Gatsby. Este livro já figurou numa lista realizada pelos críticos literários dos Estados Unidos como o livro mais importante do século XX. Bom, organizar uma lista é muito difícil. Colocar um livro em primeiro lugar é mais difícil ainda, mas esse escritor ganhou essa concorrência lá e foi citado como um grande escritor norte-americano. E realmente ele é grande. Este livro, Francis Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, é um livro que retrata uma época, a época pós-Primeira Guerra Mundial. Os anos que foram chamados de os anos loucos. Ou os anos da geração perdida, em que grande número de escritores de várias partes do mundo iam todos para Paris, mas a presença maior foi dos escritores norte-americanos. Entre eles, Francis Scott Fitzgerald. Ele conta uma história de amor. É a história de um rapaz apaixonado pela sua namorada. Mas a namorada trocou o rapaz pobre por um colega seu de clube, um milionário. É a Daisy. A Daisy é a personagem desse livro, que trocou o Grande Gatsby por um outro milionário. O que ele fez? Ele procurou enriquecer e usou de todos os meios para ficar rico, para reconquistar a amada. Trata-se de uma situação que terminou em tragédia. Este livro foi filmado até agora 4 vezes. 4 filmes sobre este livro. Daí a importância do livro e a importância do cinema juntos. A obra de arte literária e a obra de arte cinematográfica. Se você ainda não assistiu O Grande Gatsby no cinema, na locadora, se deve ir o mais rápido possível. E se deve assistir o filme. E antes você deve ler o livro também. Aqui não existe a hipótese de o livro ser melhor do que o filme ou o filme melhor do que o livro. Ambos se completam. Cada um é uma forma de manifestação artística. Eu adoro esse livro. E as várias versões do filme também assisti. E gostei de todas. No momento tem uma sendo exibida. Você deve assistir o filme. E leia o livro também. Este escritor, aqui eu estou com uma outra edição ainda desse mesmo livro, O Grande Gatsby em francês, que se chamou Gatsby Le Magnifique, quer dizer, Gatsby o Magnífico, é a edição francesa desse livro. Se você tem domínio da língua francesa e quiser ler em francês, a tradução
do inglês para o francês foi muito bem feita. A versão francesa é ótima, mas você pode ler o livro em português. Existem muitas edições desse livro em língua portuguesa. Veja, aqui eu tenho o mesmo livro em edição espanhola, em espanhol. Eu já li esse livro também em espanhol. Ficou muito bem feita a tradução do inglês para o espanhol deste livro. Se você viaja para países de língua hispânica, se você preferir ler em espanhol, leia o livro. Você vai gostar muito da versão espanhola do livro. E ainda tenho aqui o mesmo livro em italiano. Em italiano se chamou Il Grande Gatsby. Muito boa a tradução para o italiano desse livro. Veja, é um livro já traduzido para mais de 60 línguas. Um livro excepcional. Francis Scott Fitzgerald, ou então F. Scott Fitzgerald, escreve de maneira elegante. É um livro magnífico. E ele escreve muito bem. Veja, além do livro Grande Gatsby, Francis Scott Fitzgerald escreveu um outro livro muito bonito e muito bom, chama Suave é a Noite. Trata-se também de uma história de amor que ocorre entre as duas grandes guerras. Essa história ocorre na França e, em parte, nos Estados Unidos, com um dos personagens que é americano. Ou outra personagem americana também. Só que eles se encontram na Europa, se encontram na França. Uma história de amor muito bonita. Existe um filme também chamado Suave à Noite. Existe a música, a trilha sonora do filme, traduzida também para o português. Muito bonita a trilha sonora desse filme. O filme Suave à Noite você deve assistir. E você deve ler o livro também. Suave é a Noite. É um livro excepcional. É um livro magnífico. Aqui eu tenho a edição original dele. Tender is the Night. É a edição original. Quem tem o domínio da língua inglesa e quiser ler em inglês, melhor ainda, porque aí você está lendo na língua em que a obra foi escrita. Mas as traduções para os vários idiomas não prejudicam em nada. Você deve ler o livro, se você prefere em português, leia em português. A tradução é muito bem feita. Breno Silveira fez uma das traduções, muito bem feita, uma tradução esmerada, uma tradução caprichada, tanto do Grande Gatsby quanto do Tender is the Night. Leiam este autor norte-americano do século passado. Autor extraordinário. Entre outros livros, tem um outro aqui. 6 contos da era do jazz. São contos que esse escritor publicou entre as duas grandes guerras mundiais, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Toda a literatura de Francis Scott Fitzgerald está focada nesse momento histórico. Os contos são maravilhosos. Aqui tem 6 deles, publicado pela José Olímpio Editora. Os contos de Fitzgerald são maravilhosos. Tem um outro livro de umas 600 páginas, só com contos, acho que tem mais de 60 contos lá. Maravilhoso livro. Os contos de Fitzgerald são bonitos, são histórias de amor, são histórias que retratam a vida de todos nós. Francis Scott Fitzgerald, expoente da literatura norte-americana. Eu, particularmente, vou confessar a vocês aqui, eu sou vidrado nos autores norte-americanos, viu? Que são os autores que eu mais li e que gosto muito de ler. Não só li em inglês, como li também principalmente em língua portuguesa. Ou então a versão para o francês ou italiano também são traduções muito bem feitas. E o estudo introdutório, principalmente nas edições italianas, são um capricho. Viu? Aprende-se muita coisa. Viu? Eu adoro Francis Scott Fitzgerald e você também vai adorar. Se você ler esse escritor, você não vai parar de ler nunca mais. Você vai continuar lendo esses livros. Leiam Francis Scott Fitzgerald. Leiam O Grande Gatsby. Leiam os contos.
leia um livro suave à noite. Você vai gostar.